Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto de uma segunda-feira, dia 7 de julho de 2026, um dia fatídico em que o país está com aquele gosto amargo de ressaca na boca, né? Ressaca de uma comemoração que nem aconteceu, porque os noruegueses ontem massacraram a seleção brasileira, né? E aí todo mundo ficou meio de mau humor, assim, pensando o que fazer, todo mundo xingando, assim, mas eu quero fazer um exercício contrário aqui com vocês nessa abertura. Lembra como é que estava o seu astral, o seu espírito, no começo de junho? Ninguém acreditava nessa seleção, que afinal de contas se soube que não merecia nenhum crédito mesmo, né? Ninguém achava que o Brasil ia fazer uma campanha gloriosa na Copa do Mundo. Ninguém dava mais a importância que a seleção brasileira teve um dia no passado, quando o futebol ainda era o futebol, né? E os jogadores eram escalados pela qualidade do seu futebol e pela perspectiva que apresentava de defender as cores do país com muita dignidade. Mas não foi o que aconteceu nessa Copa. Essa Copa é a Copa da corrupção. Essa Copa é a Copa das bets. Essa Copa é a Copa em que bilhões de reais foram gastos para que jornalistas desonestos, atuando como traficantes, induzissem o povo brasileiro a engolir as porcarias das apostas que sempre terminam bem para o dono da casa de aposta e não para o apostador, tá? Foi a Copa do malogro. No final das contas, até porque lá pelas tantas, depois de um jogo sofrível contra uma equipe fraca contra o Japão, o Brasil parecia ter reacendido a sua vontade de jogar futebol. E muita gente acreditou no canto da sereia de que a gente ia passar, né, por times que realmente ainda prezam a organização em campo, a estratégia, a qualidade individual, o jogo disciplinado. Mas não foi o que aconteceu, porque o Brasil realmente é uma seleção de quinta categoria e vai entrar aí para quase 3 décadas, merecidamente, sem um título mundial. Perdemos essa história toda. O bom disso tudo é que agora o nosso mau humor com as cores verde e amarela vai fazer com que a gente devolva isso para os bolsonaristas. Pode pegar de volta essa camiseta, ela não serve mesmo para muita coisa, né? E algumas das cenas ontem foram cenas de uma indigência simbólica, talvez até uma indigência moral, que é difícil de entender, sabe? Vamos começar pelo começo aqui. Quem é que escalou a seleção brasileira? Foi o talento do jogador? Foi a condição física do jogador? Não. Foi a conveniência do dono da chuteira, do fabricante da chuteira, do filho do ministro Gilmar Mendes, que está lá agora metendo a mão numa seara, né? Cartola, né? O cartolão que se gabou. Ah, fui eu que escalei o Neymar. Grande porcaria. Outro erro. Para que escalar um jogador que estava estropiado, um jogador que não tem vontade de jogar futebol há muito tempo, que transformou a vida dele numa seara de, sabe, de influência apenas nas redes sociais. E virou um youtuber, o Neymar, sei lá, um instagramer. Porque futebol faz anos que ele não joga, não jogou na Arábia, não jogou em lugar nenhum. No Santos fez uma campanha ridícula só porque precisava dessa escalação. Agora, o pior de tudo é permitir que ele fosse cobrar um pênalti com aquela indigência, sabe? Porque aquilo é um gol imerecido. O Neymar não merecia estar ali naquela posição. Foi um gol que deram para o Neymar justificar a sua escalação, que não se justifica por esse gol e nem por motivo nenhum. Foi por isso que o Brasil ontem frustrou tanto os brasileiros. E então, estou devolvendo a camisa verde e amarela que eu comprei por R$20 na banca de camelô para os bolsonaristas. Podem morrer de usar essa camiseta, tá? Porque realmente merecem. As cores do país derrotado ontem são exatamente as cores do Bolsonaro. Então que fiquem com essa camiseta, ela já não servia para muita coisa mesmo e ainda causava constrangimento em quem se sentia lesado ao ver as cores sendo apropriadas por gente fascistas da extrema-direita que, enfim, queriam, né, pegar uma carona com o conceito. Agora que se danem com essa selecinha que ficou aí, tá bom? Vamos falar sobre muito... E não é só o Brasil que sai desmoralizado, não, porque ontem aconteceu algo incrível. Ontem soubemos de algo incrível, que a FIFA, que é essa entidade que nada tem de diferente da CBF, que é corrupta do mesmo jeito, que o futebol é um antro de ladrões e de corruptos brincando com a esperança do povo, a FIFA cedeu, a FIFA ficou de 4 para o Trump lá nos Estados Unidos, que mandou anular um cartão vermelho para que um jogador da seleção dos Estados Unidos pudesse jogar. Agora, se os Estados Unidos entrarem com esse jogador e se casualmente vierem lá no final dessa coisa toda a vencer a Copa, estão dando para o futebol a importância que o futebol merece hoje. Um esporte que, né, parecia diminuir as diferenças, que tudo isso, e que termina tão drasticamente matizado essa Copa do Mundo para nós aqui brasileiros, tá? E não adianta falar, o Fábio está amargo, não sei o quê, mas eu não estou amargo nada, porque eu nunca acreditei nessa seleção. Mas eu fico realmente sensibilizado de ver
Quantos miseráveis caíram nas graças daquilo que cartolas, empresários desonestos, jornalistas que não têm um pingo de apreço pela sua função social fizeram contra a expectativa do povo brasileiro, tá? E a ele eu me associo. Então hoje o Papo de Bola vai ter a sua última longa sessão aqui no nosso programa, porque a partir daqui a Copa, né, os brasileiros perdem o interesse pela Copa e a gente vai ter que torcer para alguma outra seleção. Estou estudando para que time vou torcer agora, eu que já não gostava de futebol, mas cheguei a ficar empolgado com essa Copa, tá bom? Esses são os destaques aqui do nosso programa. Tem outros, obviamente, nós não vamos falar de futebol aqui o tempo inteiro, até porque futebol não é a nossa praia. Mas nós vamos falar também muito sobre política, tá bom? Nós temos hoje uma semana que começa com o Bolsonaro definitivamente em casa, né, consagrando aí a decadência do Ministério Público, que agora voltou a, enfim, me parece, aos momentos mais icônicos da gestão do Aras, né? E há um Supremo Tribunal Federal que também está bambo aí pelo envolvimento dos ministros em tantos e tantos escândalos, tantas mordomias, proximidade tão deletéria de gente que faz tão mal à institucionalidade brasileira. Esse é o Desperta dessa segunda-feira, dia 7 de julho de 2026. E eu vou começar já chamando meus companheiros aqui para o nosso papo sobre futebol. De todo dia, que hoje vai ser um papo mais do que nunca sobre a política que está por trás do futebol. Roda a vinheta para nós, Alex, por favor. Meus amigos, bons dias. Que caras amassadas são essas de vocês? O que está acontecendo? Bom dia nossa audiência. Segundamos, vamos nessa. Isso, bom dia. Alex. O Alex até trocou. O Alex tá com o casaco da seleção portuguesa aí. Bom dia. Além de queda, coice, Fábio. Você perguntou por quê? Porque além da derrota, eu peguei uma virose brutal. Então pode ser que durante a minha participação aqui, eu tenha que parar para tossir um pouco, né? Bom, vamos, depois do seu introito, né? Depois da sua introdução tão contundente, tão pertinaz, né, para esse momento que a gente vive, me permita, Alex, começar falando aqui. O Brasil volta para casa. Não é o Brasil que volta para casa. É aquele time que volta para casa, porque o Brasil não volta para casa. A seleção brasileira não entrou em campo ontem. Eu tirei aqui de trás de mim a bandeira, a camisa azul da seleção que estava lá e deixei apenas a foto desse encontro maravilhoso de Pelé com Garrincha no Santos e Botafogo de 1962, porque ela representa o espírito do brasileiro. O espírito de uma seleção que ali naquela foto reuniu 3 Copas. Pelé esteve nas 3 que o Garrincha, e 2 delas ganhou, né? 58 e 62. 62, depois que o Pelé saiu de campo machucado porque era caçado em campo, o Garrincha liderou a conquista do bi, né? E a única seleção, além da Itália, que ganhou um bicampeonato seguido de 2 Copas do Mundo. Pelé é esse rei, cujo espírito em campo, que não tem nada a ver com o Edson Arantes do Nascimento, mas o espírito do Pelé em campo, o espírito do Pelé em campo é imbatível, da liderança do Pelé em campo, da maneira como o Pelé incorporava a alma do brasileiro e da maneira como nós não vimos isso ontem em campo. O Brasil teve 32% de posse de bola. Não é porque o Brasil tinha que ter uma maior posse de bola, mas é porque o Brasil não soube jogar da forma como estava preparada nas planilhas do Ancelotti e do David Ancelotti, o filho dele. Esses cabeças de planilha, né, falando aqui especificamente do mais jovem deles, que não deveria estar lá,
na comissão técnica. Eu tenho um problema muito grande com técnicos de futebol que colocam seus filhos na comissão técnica. Tite fez isso, outros técnicos brasileiros fazem isso, de colocar a família dentro da comissão técnica. E aí define que quem vai bater o pênalti em campo, por uma estatística de percentual, né, era o Bruno Guimarães, porque dentre aqueles que estavam em campo, era o que tinha errado menos percentualmente em jogos anteriores, no período de um ano antes da Copa. Mas Bruno Guimarães só tinha batido 3 pênaltis em um ano durante o jogo antes da Copa. Era evidente que o Bruno Guimarães não estava com a pilha necessária para cumprir com aquela responsabilidade que o Nelson Rodrigues dizia que pênalti tinha que ser batido, era tão importante que tinha que ser batido pelo presidente do clube. O que vimos ontem naquele pênalti, que podia ter escrito uma história completamente diferente do jogo, foi uma derrocada naquele primeiro pênalti. E ainda ficamos, eu vou deixar aqui, Fábio, para a gente comentar mais na frente, na nossa parte de política, ainda ficamos à mercê, né, de xistes, né, do Sóstenes Cavalcante, líder do PL, da bancada da extrema-direita, da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, essa figura deletéria da política nacional, que é o Sóstenes Cavalcante, ficar mandando memes, mandando piadas nas redes sociais, dizendo que o pênalti só foi perdido porque foi no minuto 13 do jogo de futebol. Eu né? tenho Quando aqui, ali... você quer mostrar, Lula, os posts dele? Vamos mostrar isso, né? Vou pegar aqui então, porque realmente é algo inacreditável, assim, como a pessoa pode torcer contra si mesma, viu? E fazer bobagens em série, né? Vou botar na tela aqui para você comentar. Tá aí, Lula. Se não tiver condição de leitura, me avisa que eu leio aqui, tá? Tá aqui, ó. Sóstenes Cavalcante. O segundo gol da Noruega foi entre as pernas do 13 Danilo. Esse 13 sempre dando azar ao Brasil. Aí o Sóstenes Cavalcante ainda. Esse Danilo 13 é um entreguista. Tinha que ser 13. Praga. O pênalti foi aos 13 minutos. Resultado, perdeu. Aí ainda entra o Eduardo Bolsonaro. Cadê os porcarias que falam que o problema são os filhos do Bolsonaro? Será que vão dizer que os filhos de Lula são problema? É isso. A alma do Brasil não estava em campo. Estava em campo o espírito de porco desses personagens bolsonaristas da extrema-direita que eles sim politizaram o futebol. Eles politizaram as cores do país. Eles politizaram a bandeira nacional. Então, quem volta para casa não é o Brasil. É aquele time, é aquele catadão, é aquele ajuntado que não soube personificar a alma do Brasil, a alma do brasileiro. A gente não precisa, para o próximo ciclo, que já se iniciou, queira ou não queira, o Rodrigo Caetano, o diretor-geral da CBF, né, que achava que era rei num reino em ruína, que é o futebol brasileiro. O Rodrigo Caetano é um nada. Ele decretou ontem, é muito cedo para se falar em começo de ciclo. Ora, a gente está vivendo isso hoje porque essa mesma CBF não soube iniciar ciclo algum quando teve tempo para fazê-lo e nos submeteu a um entre-copas com 5 treinadores diferentes. Colocou o Carlo Ancelotti, que é um bom treinador. Eu acho o seguinte, já está aí, está com o contrato fechado, agora pelo menos que o deixem trabalhar, né, nesse ciclo. Mas o Ancelotti errou pesadamente ontem. Errou pesadamente ontem, não só na definição de que o Bruno Guimarães iria bater aquele pênalti. Ele errou na escalação inicial, já tinha errado na convocação, porque convocou mal, deixando a seleção aberta
na sua lateral direita, sem nomes, né? E porque levou o Neymar, que não tinha que estar lá. Não tinha que estar lá de jeito nenhum. Para fazer o quê? Aquela presepada que ele fez ontem. Né? Então, não tínhamos o Brasil em campo e é por isso que o Brasil não está voltando para casa. Porque não havia a alma do brasileiro em campo ontem. E aí ainda vimos o Endrick perder aquele gol, que era um gol feito, que ele tantas vezes ele fez em clubes, naquela memorável virada do Palmeiras sobre o Botafogo em 2023, né? Quando o Botafogo estava na bica para ser campeão brasileiro, tinha aberto 2-0, tinha feito 3-1, podia ter feito 4-1, porque aí perdeu um pênalti e o Palmeiras, liderado por um Endrick ainda mais jovem, contra um time do Botafogo que era muito interessante, era um time bom, um time correto, o Endrick virou e o jogo terminou 4-3 para o Palmeiras, tirando ali o título do Botafogo. Teve um episódio muito parecido com esse gol. O Endrick cometeu, ontem ele não cometeu, ele estava destruído psicologicamente, e o Neymar não soube ser, porque jamais foi, liderança moral ou liderança técnica ou liderança de qualquer coisa. O Neymar não podia estar naquele time que não é o Brasil que volta para casa, porque a próxima convocação brasileira tem que convocar não apenas 26 jogadores, tem que convocar 26 almas. 26 almas de brasileiros que estejam incorporando o espírito de Garrincha, de Pelé, de Zico, de Gerson, de Rivelino, de Tostão, memorável Tostão. Tostão, um craque em campo e um craque na vida. Tostão que está aí para nos escrever as mais fabulosas crônicas que nós já pudemos ter lido sobre o negócio futebol. Então, é por isso, encerro aqui, Fábio, a minha participação, porque já tomei muito tempo de vocês e de todos nós, só dizendo o seguinte: eu espero que o Portugal de Alex Amorim siga em frente. Acho difícil, mas espero que Portugal seja a seleção que vai estar na final no dia 19 de julho. Ô Lula, como hoje é o dia em que provavelmente nós vamos ter a última edição desse tamanho aqui do nosso quadro, aqui do Papo de Boleiro, eu queria te pedir um favor. O Lula me mandou ontem um texto do Drummond, eu queria que o Lula contasse para vocês o que é esse texto do Drummond e como é que ele se encaixa nesse momento aqui de frustração nacional, tá, Lula? Se você não tiver aqui, eu devolvo para você. Eu vou ler um trecho pequeno, para a gente não tomar muito tempo mais, que o Alex precisa falar. Esse texto do Drummond é uma crônica que o Drummond escreveu no dia como hoje, há 44 anos. Era o texto que o Jornal do Brasil publicava no dia 6 de julho de 1982, depois da tragédia do Sarriá, que é aquela seleção de 82 maravilhosa, aquela seleção que tinha a alma do Brasil, liderada por Zico, Sócrates, Falcão, né? Voltou depois da tragédia do 3-2 para a Itália, que resolveu pela primeira vez naquela Copa jogar e ganhou de 3-2. Perder, Drummond há 44 anos. Perder, ganhar, viver. Vi gente chorando na rua quando o juiz apitou o final do jogo perdido. Vi homens e mulheres pisando com ódio os plásticos verde e amarelos que até minutos antes eram sagrados. Vi bêbados inconsoláveis que já não sabiam por que não achavam consolo na bebida. Vi rapazes e moças festejando a derrota para não deixarem de festejar qualquer coisa, pois seus corações estavam programados para a alegria. Aí eu vou pular aqui e vir para outro trecho. Chego à conclusão de que a derrota, para a qual nunca estamos preparados, de tanto não a desejarmos nem a admitirmos previamente, é, afinal, instrumento de renovação da vida. Tanto quanto a vitória estabelece o jogo dialético
que constitui o próprio modo de estar no mundo. Se uma sucessão de derrotas é arrasadora, também a sucessão constante de vitórias traz consigo o germe de apodrecimento das vontades, a languidez dos estados pós-voluptuosos, que inutiliza o indivíduo e a comunidade atuantes. Perder implica remoção de detritos, começar de novo. Com essas palavras do Drummond, a crônica dele segue, mas com essas eu encerro aqui, Fábio. Obrigado por ter permitido, né, falar delas. Muito obrigado Lula, porque isso ilustra com um texto maravilhoso de alguém que é o expoente da cultura brasileira até hoje, né, um momento de frustração que o país está vivendo. Alex, e para você agora? A gente te deixou meio de castigo aí, porque eu queria muito entender o que está no seu coração hoje. Mais do que falar de futebol, eu queria entender como é que é. Porque o Alex chegou aqui hoje, já vestindo aqui a camisa da seleção portuguesa, ele chama o Cristiano Ronaldo de Papai Ronaldo, então ele já encontrou outra motivação para torcer. Eu, sinceramente, que sou neófito no campo do futebol, na seara do futebol, não encontrei ainda. Mas o Alex já está todo motivado aí. Mas eu quero saber como é que foi a frustração do jogo de ontem. Alex, pode falar de dentro do seu coração, por favor. Perfeito. Então, antes de começar a dar meu ponto de vista, no Papo Legal tem enquete legal para começar tudo certinho. A eliminação do Brasil é consequência principalmente de quê? Gestão do futebol, excesso do dinheiro nas bets, falta de renovação, tudo isso junto. Eu fui aqui contra todos, eu falo que é falta de renovação, por quê? A gente vive naquele estereótipo que a seleção brasileira é um bicho papão de Copas do Mundo, e não é mais. A última vez que foi bem, se eu não me engano, foi em 2014 e, infelizmente, com a lesão do Neymar e pelo Zuniga da Colômbia, a gente recebeu um 7-1 da Alemanha e depois daquilo a seleção brasileira não foi mais a mesma, tanto em 2018 eliminada pela Bélgica, em 2022 eliminada pela Croácia e em 2026 eliminada pela ótima seleção norueguesa. Eu vou abrir meu coração aqui porque nesse papo de boleiro, eu escutava muito que o Alex não entendia muito de futebol, isso e aquilo. E eu sempre falei que a Noruega era um adversário difícil, porque nas eliminatórias da Eurocopa, das eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, a Noruega foi a única seleção que venceu 7 jogos, tem uma base importante que é o Odegaard, Haaland, e o goleiro que defendeu o pênalti do Bruno Guimarães, ele está sem clube e era reserva do Sevilha. Para você ter uma noção de como é forte a seleção norueguesa. E ontem eu fechei o jogo na casa da minha madrinha, com minha esposa, minha família e tudo. Eu entrei já sabendo o que poderia acontecer. O que acontece? No início do jogo, Noruega deu a pressão, teve 60% de bola, a seleção brasileira com 30%. Aos 13 minutos, teve o pênalti, no Matheus Cunha, claro, e o Bruno Guimarães pegou e bateu a bola, e ele meio que colocou onde ele iria bater e o goleiro fez o mérito onde defendeu a bola e tudo. No primeiro tempo foi um jogo morto. No segundo tempo a gente teve o mesmo roteiro do primeiro tempo, porém surgiu a estrela do nosso querido, eu vou chamar querido Cometa Haaland, que um cruzamento, ele deu a cabeçada e fez o gol. Depois, no finalzinho do jogo, teve também, ele recebeu a bola e chutou no cantinho, como ele é um ótimo centroavante, porque ele chegou a 7 gols na primeira participação dele em Copa do Mundo, e nisso é algo inexplicável, algo fora de série. Vamos lá, o Neymar. O Neymar, eu acho que, de longe, ele é o menos culpado de tudo da eliminação de ontem. Ele só é culpado porque ele teve o pênalti lá no final do jogo, ele cometeu e ele quis, pelo ego dele, ir pra cima do goleiro, e quando a gente perde, a gente tem que abaixar a cabeça e aceitar. Ele é o menos culpado de tudo isso porque eu creio que ele foi convocado para entrar nos momentos difíceis. Ontem ele entrou e não fez muito. O Endrick, que eu tô vendo aqui a audiência batendo, todo mundo batendo, o Endrick eu tenho um coração enorme porque ele foi revelado pelo Palmeiras, ele é cria da academia em 2023, como o nosso querido Lula falou. Ele foi no Engenhão, pegou a bola embaixo do braço quando o Palmeiras estava perdendo de 3-0 e mudou o jogo, fez 2 gols, deu 2 assistências, e o Palmeiras naquilo fez a retomada onde conquistou o último título brasileiro de 2023. A gente tem que ter paciência porque o Inter é um cara novo, o Carlo Ancelotti já falou que 2030 contará com ele, e a gente não tem que colocar
para debaixo dos lençóis a paixão que a gente tem pela seleção brasileira. Nesse quadro que eu faço desde o Panuso, desde o ano passado, o Palmeiras foi eliminado na Libertadores em vários campeonatos. Na Libertadores do ano passado perdeu a final para o Flamengo e eu sempre estive aqui feliz e com a camisa do Palmeiras, porque é assim que a gente tem que carregar nosso orgulho brasileiro e a gente não tem que colocar nada e a gente tem que ter noção que agora a gente tem que passar por uma renovação e não jogar para os altos, jogar no lixo a história da seleção brasileira, que é uma história muito forte. É a única seleção pentacampeã que ainda sonha com o Hexa. Então a gente tem que sonhar, fazer uma renovação na CBF, tudo certinho para não deixar de lado essa questão da paixão do futebol, porque, querendo ou não, eu escutei o quê? Que futebol é muito chato. Eu vou falar aqui. No Desperta, futebol é só política. E não. Futebol é os dois, política e tudo. Por quê? Tanto que a gente consegue ver que nos Estados Unidos o Balogun, depois de uma lesão, uma entrada forte, foi expulso e a FIFA tirou o cartão vermelho dele. Então ele vai entrar em campo contra a Bélgica, provavelmente. Então a gente consegue verificar que é política e a gente consegue verificar que é política em tudo, porque o Neymar foi convocado e eu dei a deixa aqui. Ele foi convocado mais questão política do que questão física. Então tudo caminha, futebol é política sim, e a gente vai continuar no Desperta falando, agora com o Papo de Boleiro, uma também reduzido, e claro, se o Panuso quiser, e é isso, eu estou aqui, eu estou feliz porque tudo que eu falei, dos meus estudos, que eu sou jornalista aqui, sou pós-graduado em jornalismo esportivo, eu coloquei em prática o quê? A Noruega, hoje em dia, é melhor que o Brasil. E o Brasil tem que se colocar num lugar que eu falei que o Brasil, se chegasse nas oitavas de final, seria ótimo. E vamos aprender com os erros, a CPF mudar o ciclo que fez diferente desse ciclo, fazer uma rejuvenescer o elenco, mudar ali o plantel, tudo certinho. O Carlo Ancelotti até 2030 fazer uma ótima base para que 2030 realmente nosso Hexa seja tão sonhado. Eu abri meu coração, eu falei um pouquinho, e é isso, e fica aqui nossa audiência. E foi ótimo esse Papo de Boleiro, e agora, sendo sincero, temos que continuar, porque a Copa do Mundo não é só a seleção brasileira, e sim, é um evento que acontece de 4 em 4 anos, que move culturas, que move tudo só, que a gente consegue ver o pessoal dançando, músicas sendo virais, então a gente tem que continuar, porque Copa do Mundo é importante porque traz voz aonde não tem, que a gente consegue ver Cabo Verde, Curaçao e outras grandes seleções que a gente não sabia. Eu mesmo, sendo sincero, não sabia de seleção de Cabo Verde. Vozinha foi o nome que trouxe. Então a gente tem que continuar assim com a Copa do Mundo, porque não é apenas seleção brasileira, e sim são vários países que envolvem um só. Fala, Lula. Bom, diante de tudo isso, o Alex abriu não só a alma, mas abriu a boca também, né? E foi muito bom, Alex, né? Foi excelente esse seu desabafo. Você que é o mais jovem aqui entre nós, eu e o Fábio, dois homens de meia idade já, com a idade avançada, e aí, já que eu trouxe o Drummond aqui, eu vou trazer dois outros personagens espetaculares da nossa crônica, não só esportiva, da nossa crônica, da nossa literatura. No início dos anos 80, na verdade, esse programa que eu vou me referir agora era de 1981. O Otto Lara Rezende tinha um programa de entrevistas na Rede Globo e ele um dia recebeu o Nelson Rodrigues, grande amigo da vida dele, e ele pediu ao Nelson Rodrigues assim: Nelson, dá um conselho aos jovens do Brasil, o que é que os jovens precisam fazer para retomar esse elan para o Brasil. Aí o Nelson Rodrigues, com aquele jeito sarcástico dele, olhou para a câmera, como eu faço aqui agora, e falou o seguinte: jovens, envelheçam. Né? Então, Alex, é isso. Vamos envelhecer juntos com essa esperança que você tem aqui. Sim, vamos nessa. Gente, eu só queria pontuar uma coisa aqui. Como eu sou um cara que não entende nada de futebol, eu me dou o direito de falar bobagem aqui, tá? Hoje as bobagens começaram bem cedo, porque eu já errei até a data hoje, né? Eu falei que era dia 7, dia 6 de julho. Enfim, a CBF não é
uma entidade pública. A CBF é uma empresa sem fins lucrativos, mas todo mundo que está lá lucra. E o que nós estamos vendo hoje é uma conveniência de interesses mesquinhos das pessoas que mandam no futebol brasileiro. Vocês estão vendo que o presidente dessa entidade, o tal do Chalde, que ninguém nunca tinha ouvido falar antes que aparecesse, despencasse lá de Roraima, né, Lula? Para cá? Roraima, né? Isso. Roraima, Então, isso. o cara leva 2 amantes para a Copa, leva a mulher para os Estados Unidos, manda uma para o Canadá e outra para o México. Começa bem, né? Às custas de quem? Do dinheiro da CBF. Quero só lembrar que eles atuam como empresa, mas o futebol brasileiro, que a gente toma mesmo como símbolo de nacionalidade, custa para o contribuinte brasileiro uma fortuna. Por quê? Porque os clubes que não são os SAFs têm isenção fiscal. E o futebol arrecada 11 bilhões de reais por ano do contribuinte brasileiro. Sem falar de tudo que vai aí nesse ralo chamado Betis e na corrupção de políticos e dirigentes de futebol e tudo mais. Mas é uma empresa, tá? Nós estamos aqui gastando o nosso suor patriótico aqui com uma empresa gerida por interesses muito mesquinhos. Então, não vamos confundir uma coisa com a outra. A seleção brasileira errou porque a seleção brasileira não tem qualidade de jogo. A seleção é uma porcaria de seleção. Isso estava expresso nos jogos. Enfrentar o Japão com aquela dificuldade, aquele jogo agoniante no final do último minuto, depois do tempo regulamentar, e a gente acreditando que aquilo era futebol e que as cores da CBF representam. Não representam. As cores da CBF foram assaltadas por gente da qualidade desse Bolsonaro aí. Então, que se danem eles com as cores da bandeira do Brasil, beleza, mas virou marca deles. Então, aguentem o tranco agora, tá? Botem as suas camisetas verde e amarela e vão pra rua aí dizer da molecagem de um jogador que não merecia estar lá e que ainda encerra a sua participação de forma lamentável, tétrica, aceitando fazer um gol lá, quase roubado, né? De pênalti, que é uma vergonha, sabe? Para justificar a participação numa Copa onde ele não deveria de jeito nenhum estar. E depois ainda aparece o moleque, porque aí o Neymar é o Neymar. Na hora de fazer a molecagem, o Neymar faz como ninguém. Foi lá puxar encrenca, sabe? E ainda ia encerrando a carreira dele, que se Deus quiser, acabou. Se o Ancelotti não quiser chamar ele para a Copa de 30 aí, mas com um cartão vermelho, né? Que é o que ele merecia por causa daquela afronta lá. Então foi uma vergonha e assim, nós vamos, a partir de amanhã, obviamente, nós não vamos deixar de falar da Copa. O Papo de Boleiro vai continuar aqui, mas nós não temos muito gás para ficar perdendo nosso tempo com expectativas que, enfim, a gente sabe quem constrói, como constrói, por que constrói, que o objetivo todo é lucrar, não é insuflar um país de patriotismo, tá? É isso aí. Bom, vamos falar do jogo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso aí. Sim. Vai lá, Alex, o que nós temos hoje e amanhã na Copa? Quem Bora. ficou, quem não ficou? Ontem, só passando, o Brasil perdeu para a Noruega de 2-1. Então, os nossos amigos noruegueses vão enfrentar a Inglaterra, que ontem fez um ótimo jogo com a seleção mexicana, que entrou em campo com garra e tentou eliminar os ingleses, porém foi eliminado. Então, teremos Noruega e Inglaterra nas quartas de finais da Copa do Mundo. Hoje, teremos 2 jogos importantes. Vou pedir aqui para passar, por gentileza, a imagem. 4 horas da tarde, teremos Portugal e Espanha. Cristiano Ronaldo pode fazer seu último jogo em Copa do Mundo e se aposentar da seleção portuguesa com 41 anos. E também teremos o jogo 9 horas da noite entre Estados Unidos e Bélgica. Vamos ficar de olho se o nosso Balogun entrará em campo. Se entrar, é o jogo da vergonha. É o jogo da vergonha. É isso. Isso mesmo. Por Bom, isso então, é só. Por hoje é isso, né? A gente volta a enfatizar aqui, e na nossa visão aqui sempre foi, porque política e futebol não estão desconectados, até porque as nossas expectativas do mundo da política perpassam para o mundo do futebol. Então o futebol vai continuar com a gente aqui, né, por muito tempo ainda aqui no Desperta, tá? Apesar dos protestos de parte da audiência que não gosta, como eu, de futebol. Eu também não gosto, tá? E agora gosto menos ainda depois dessa Copa, para ser sincero para vocês, tá bom? Mas nós vamos continuar falando de futebol e respeita quem gosta, e é muita gente, e a gente respeita esse sentimento. Beleza? Vamos nessa, então? Vamos nessa. O Lula já volta aqui. Deixa eu chamar o Kleber Lourenço aqui. Antes de chamar o Kleber Lourenço, tudo atrasado aqui hoje, vocês vão me perdoar, tá? Mas está aqui o mapa do INMET na tela para vocês. Temos aí alertas de chuvarada lá na calha norte do Amazonas, de tempo seco no interior da região centro-oeste e parte do norte, porque está aqui o Tocantins. E nós temos chuvas aí com uma nova frente fria subindo do sul em direção ao litoral, passando aqui, né, triscando aqui no centro-oeste, onde a temperatura voltou a esfriar, né?
depois de um fim de semana, eu falo sempre que São Pedro e São Paulo tem uma treta, sabe? Basta vir o fim de semana que a coisa fica complicada. Vamos para o mapa das temperaturas aqui, olha, esse mapa aqui é o mapa da manhã, ele diz que terá chuva aqui no sulzinho do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a temperatura máxima hoje será de 14 graus, madrugada gelada lá com 5 graus. Em Florianópolis vai ter nevoeiro, deve estar, não sei como é que está agora, mas deve estar tudo branco por lá. Temperatura máxima vai a 19, numa madrugada que chegou a 13 apenas. Em Curitiba, a temperatura máxima vai ser de 22 com neblina. E aqui em São Paulo, a cerração também deve dominar a paisagem com uma máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, 27, é um dia, né, bastante agradável por lá. Em Vitória, 26, sem chuva. Em Belo Horizonte, 25. Em Brasília, 26 graus de temperatura. Em Goiânia, máxima de 31, calorão lá em Goiás. Em Campo Grande vai a 29 a temperatura, numa madrugada que começou com 15. Em Cuiabá teremos 30 graus Celsius. Em Porto Velho, 35 e em Rio Branco, 31. Daqui para frente, chuva em todos os lugares, exceto o último que eu vou falar, né? E a capital do Tocantins. Manaus, possibilidade de chuva com 31 graus. Boa Vista com 32 nas horas mais quentes. Olha, Macapá, 32. Belém do Pará, 31 graus. E Palmas do Tocantins, como eu falei, onde não chove, 37 graus. Pessoal de Palmas aí pode preparar o leque para se abanar. Teresina terá 35 graus Celsius de temperatura hoje. E no restante do Nordeste, Fortaleza, chove em todas as cidades, tá? 32 graus em Fortaleza, quente, 30 graus em Natal, em João Pessoa 30 também, 29 no Recife, 29 em Maceió, em Aracaju 28 e em Salvador 27 graus. Salvador hoje será a única capital do Nordeste, fora Teresina, em que não haverá chuva, não deverá haver chuva, tá bom? Vou mostrar para vocês agora aqui a capa do nosso site. O site está quente, ó, vexame histórico. E outra coisa, gente, que me irritou profundamente foi ver o Neymar em campo, desolado, chorando. Tenha santa paciência, sabe? Chorando de quê? Devia estar chorando de vergonha, né? Porque essas lágrimas de crocodilo não podem ser por causa da expectativa que ele tinha de ganhar o primeiro título da carreira dele. Enfim, é uma cena horrorosa de ver, mas está aqui, registrado aqui no nosso site, vexame histórico, não demanda mais nada de explicação a respeito disso. A primeira manchete, depois dessa, dá conta das sacanagens que o mundo bolsonarista está fazendo aí por causa dessa ironia dos 13 minutos, como se essa coincidência de 13 pudesse dar o motivo da Copa, né? É tão inverossímil quanto a gente dizer que a culpa é deles, porque eles é que sujaram as cores verde e amarelas, né? Com, enfim, os excrementos políticos que eles produzem lá. Olha só, aqui o escândalo, tá? No New York Times, a FIFA anulou a punição de um jogador da seleção dos Estados Unidos depois que o Trump ligou para o presidente da FIFA. Isso aqui é um absurdo. Daqui a pouco o Jamil Chad vai falar com a gente sobre isso, tá? No programa aqui. E tem mais um aspecto hoje que está sendo comentado: censura na empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A EBC é a agência de notícias, é uma empresa de informação pública. Ela não é uma empresa de comunicação institucional. Ela é uma empresa para servir informação aos brasileiros, presidida pela mulher do Antônio Freixo, é uma cineasta, uma roteirista, e censurou 146 mil posts. Eu já vou falar com vocês sobre isso aqui, tá bom? E esses são os destaques que a gente tinha aqui na capa do ICL para vocês. Eu vou chamar agora o Kleber Lourenço, porque o Kleber está doidinho para falar. Kleber, só que hoje nós temos tempo assim, eu vou te prejudicar hoje, mas amanhã eu reponho, tá? Vamos lá, pode começar. Vou cobrar. Eu vou compensar com juros, né? E se você quiser chorar sobre a Copa, fique à vontade também, tá? O choro é livre aqui no... Não, acho que a gente já teve bastante choro no começo do programa e me solidarizo com o choro do Papo de Boleiro, então vamos nessa. Vamos lá. Começa por onde, Kleber? Vamos com o caso do perito da semana passada, que chamou a atenção ali em todo o Brasil, que foi a Polícia Federal que fez aquela operação sobre o vazamento das informações envolvendo não só o ministro Dias Toffoli, mas também Alexandre de Moraes, no caso Master, a relação deles com Daniel Vorcaro. E eu conversei com fontes ligadas à investigação e elas me disseram que o perito, que é o José Cláudio Nabas, ele não só juntou aqueles materiais, fez o vazamento para a imprensa, mas ele também chegou a ficar se vangloriando de ter relações com jornalistas, de ter trabalhado com outros vazamentos.
E uma das informações que eu tive é que ele chegou a falar com uma das delegadas do caso Master. Até minha fonte não revelou o nome dessa delegada, até para que não sofresse qualquer tipo de influência, mas uma das delegadas envolvidas no caso Master chegou a ter contato com esse perito, e esse perito chegou a falar diretamente que ele tinha contato com a Malu Gaspar, que ele era a fonte da Malu Gaspar, a jornalista do Globo, há um bom tempo, e ficou tentando estimular essa delegada a participar de fazer uma espécie de consórcio do vazamento com ele das informações. Essa delegada achou, obviamente, tudo muito estranho, se incomodou com isso e reportou às autoridades. Inclusive, mostrou aos superiores dela mensagens desse José Nabas, que, inclusive, não só pessoalmente, mas também através de mensagens, chegou a falar com ela ali, convidar para fazer vazamentos e afins. E aí, ela também reportou aos superiores, e isso foi parte ali do processo que ajudou a identificar quem estava vazando as informações ali referentes ao caso Master. Vale ressaltar nesse debate, e é muito importante isso, Panunzio, que nesse caso a Malu Gaspar não cometeu nenhum crime. Ela fez o que qualquer jornalista faz. Eu faço aqui mesmo, diariamente no Desperta, quando eu trago algumas apurações, são de fontes anônimas, fontes que trazem documentos e informações, e isso é normal e saudável da democracia. Agora, o que não dá é o servidor com o dever funcional da fonte ali, do sigilo, e deliberadamente passar as informações. Todo servidor que passa informações sigilosas, ele está sim violando o dever funcional do sigilo da fonte. Isso aconteceu nos principais vazamentos da história do país e do mundo e vai continuar acontecendo. Agora, o que não dá é ele não respeitar isso. Agora, o jornalista receber essas informações e publicar, fazer matérias da reportagem sobre isso, não tem nenhum problema. Eu digo isso por quê? Porque alguns acelerados aos quatro cantos da internet chegaram a pleitear que fossem realizadas buscas e apreensões contra a jornalista do Globo, que ela fosse alvo de inquérito e todo tipo de sortilégio, mas isso seria uma afronta à liberdade de imprensa. E assim, mais uma vez, vazamentos são fundamentais para o trabalho da imprensa, é um dos pilares do trabalho de imprensa, e isso vai continuar acontecendo e sempre aconteceu. Mais uma vez, eu mesmo já recebi diversos documentos sigilosos, informações sigilosas. Essa mesmo que eu estou dando agora para a nossa audiência é uma informação de uma fonte sigilosa, que tem ali o dever do sigilo, e que me passou essas informações que eu estou compartilhando com a nossa audiência para que eles possam ter ali noção de toda a situação, Panunzio. Então isso é muito importante ficar claro e mostra ali um pouco da extensão da confusão toda no Master. Olha só, primeiro, eu quero dar minha opinião sobre isso aqui, tá? Primeiro, deplorar o fato de que funcionário público vaza informação. Segundo, agradecer a esse funcionário público por ter trazido à luz algo que provavelmente ficaria escondido nos escaninhos secretos do processo, que a gente jamais conheceria, por exemplo, como o contrato entre a mulher do Alexandre de Moraes e o maior corruptor do Brasil, que é esse banqueiro Daniel Vorcaro. Tá? Então, são dois aspectos, assim, um é institucional e é legal, e eu concordo absolutamente. Vazar informação é algo que não deve acontecer. Mas muito obrigado por ter proporcionado esses vazamentos a gente, porque isso lançou luz sobre algo, sabe, que o Brasil jamais conheceria se não fosse por isso. Então, deploro e agradeço. É uma posição estranha, mas é essa mesmo. E aí, aproveitando nessa questão de vazamentos, a gente já vai para a segunda notícia, que é, conversando também com outras autoridades ligadas ao caso Master, eles veem uma preocupação crescente com uma verdadeira rede de uso dos dados do caso Master, não só para influenciar as investigações, mas também para utilizar como pressão política e também como extorsão. Isso são coisas que estão já no radar das autoridades com quem eu conversei, já está no radar também do gabinete do ministro André Mendonça, a possibilidade de que esses dados estão sendo utilizados por muitas pessoas para fazer extorsão mesmo, e que algumas matérias que saem na imprensa, não por parte do jornalista, mas que algumas pessoas estão vazando informações para a imprensa como uma forma de comprovar que eles têm acesso aos dados do caso Master e aí fazer pressão, chantagem e extorsão com autoridades. Isso já entrou no radar. Por enquanto, não é alvo de um inquérito, de uma investigação específica, mas sim vem preocupando crescentemente as autoridades. Um exemplo disso, Panunzio, é a própria irmã daquele sicário que se suicidou na prisão, que inclusive chegou a entrar em contato com o pai do Daniel Vorcaro e com alguns interlocutores do pai do Daniel Vorcaro, também fazendo chantagem ali, exercendo pressão, querendo falar que, olha, tenho informações. E vale ressaltar, todos os advogados dos réus investigados envolvidos ali no caso Master possuem acesso aos materiais da investigação, ou seja, as quebras de sigilo, documentações e afins. Então, há uma ampla gama de pessoas com esse tipo de informação, com esses dados,
E isso, obviamente, fica cada vez mais difícil de se controlar. Por isso que, inclusive, a defesa de Daniel Vorcaro tenta ali agora criar uma tese de quebra na cadeia de custódia para tentar anular as provas obtidas no caso Master. Então, olha o nível da confusão que vai se formando mais uma vez no entorno do caso Master e olha as preocupações que vão se avolumando. Se não se bastava já toda a rede de coação do Daniel Vorcaro, aquele pessoal da turma, os milicianos e tudo que a gente já tem até agora, agora nós temos ali diversas pessoas, atores diferentes que não têm relação entre si, se valendo desses materiais também do caso Master para fazer pressão e chantagem em autoridades e políticos. Então isso é concreto. Tem alguns relatos que eu tive ali acesso com algumas fontes que falaram sobre isso, que por enquanto não podem virar público ali até por falta de mais materialidade, mas tudo com que eu tive acesso com essas fontes para nós é muito grave. É muito grave o que está acontecendo e o que continua a acontecer no caso Master. Muito bom. Vladimir Aras 2, né? A missão. E aí, o último fato de hoje, para a gente já concatenar tudo, é a lamentável decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que decidiu manter o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente e criminoso condenado Jair Bolsonaro, na sua prisão domiciliar, ou seja, nas suas férias ali, na sua confortável mansão, com todos os cuidados e regalias que diversos presos ao redor do país não tem, alguns inclusive que não foram nem condenados ainda, estão ali em prisão preventiva há anos, estão ali sofrendo todo tipo de absurdo e calamidade, gente que por uma prisão preventiva que depois foi inocentada pelo curto período que passou na prisão, contraiu doenças, sofreu com ferimentos graves. A gente tem aquele caso de um trabalhador que foi acusado falsamente pelo senador Magno Malta e o curto período que ele ficou na prisão, ele foi brutalmente agredido, ele sofreu todo tipo de violência, inclusive ficou cego de um olho, se não me engano. Esse sujeito, por exemplo, não teve o benefício da prisão domiciliar que foi dispendiado ao ex-presidente criminoso Jair Bolsonaro. E isso é lamentável. Por isso que eu também escrevi nesse final de semana uma coluna onde eu chamo de Moraes e Gonê finalmente dão anistia a Bolsonaro. Porque é isso. Até antes de falar da anistia, Bolsonaro, gente, nunca foi uma pessoa que gostou de trabalhar, nunca foi afeito ao trabalho, nunca gostou ali de ser produtivo para a sociedade brasileira. E agora, com essa prisão domiciliar, onde se exime de tudo, onde ele pode ficar confortavelmente fazendo o que bem entender da sua casa, ali no conforto de sua mansão, é ótimo para ele. Isso é praticamente uma anistia para ele. E foi isso que Moraes deu com o aval de Paulo Gonet, inclusive. E é lamentável que isso aconteça, um tratamento tão desigual quanto a gente tem com diversos presos. E é lamentável como o Alexandre de Moraes, em diversos momentos desse processo, da tentativa de golpe, das condenações, foi extremamente ali cuidadoso e zeloso com criminosos. Nós temos Alexandre Ramagem, que fugiu, nós temos Eduardo Bolsonaro, que fugiu, tudo pelo excesso de zelo de Alexandre de Moraes, que agora mantém um criminoso que inclusive estava armado e pediu para que a sua arma fosse consertada, para que, sei lá para que fins, ele pediu que a arma voltasse a funcionar, que ele queria a arma ali funcional. Tinha outras 10 armas em seu nome, inclusive a pistola mais 10 armas em seu nome. Um criminoso com um verdadeiro arsenal em seu nome pode ficar em casa. Aí depois não adianta reclamar quando, por exemplo, a gente tem, igual a gente teve o Roberto Jefferson, que pega um fuzil e começa a disparar contra agentes da polícia. Quando começa a jogar bomba em policiais, não adianta. Sabe, é lamentável. O Brasil, infelizmente, não consegue avançar na sua história, não consegue o progresso de forma devida. Não é sempre desse jeitinho, sendo permissivo com certos tipos de criminosos. E é claro, quanto maior a sua renda ou sua influência política, mais leve a justiça vai ser com esse tipo de criminoso, como é o caso de Jair Bolsonaro. E, infelizmente, ele ganhou a sua espécie de anistia agora com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Muito bem colocado, Kleber. Concordo com tudo e lamento também. Kleber, obrigado para você, viu? Amanhã a gente volta com um pouquinho mais de tempo, tá? Até mais, Panuzzi. Tchau, obrigado. tchau. Pessoal, vou chamar o Lula de volta aqui, porque nós temos vários assuntos ainda para explorar e pouquíssimo tempo. Lula, deixa eu te falar, queria começar com você, porque nós temos um fato hoje produzido dentro do governo que eu acho simplesmente lamentável. Não sou só eu quem acha, tá? A FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, também acha. E eu estou lendo aqui, acompanhando aqui o chat, o pessoal fala, mas o Fábio é preconceituoso, está chamando a presidente da ABC de mulher do Freixo. Não, ela é mulher do Freixo, essa é uma informação para situar, para posicionar politicamente a coisa, para a gente entender como é que ela acontece. E eu tenho maior apreço pelo Freixo, tá? Não tem nada contra ele, não, e acho a Antônia Pellegrino, que é a mulher dele, presidente da ABC, também um quadro legal. Só que em matéria de comunicação pública, ela não entende nada, porque não é possível
sabe? De repente ceder a uma orientação equivocada, sabe-se lá se partiu de CGU, de AGU, do diabo que o parta, estão censurando 146 mil matérias jornalísticas. Lula, eu quero mostrar para você algo que eu achei, assim, inominável. Olha só, a página da EBC, que tinha a informação sobre a nomeação da Antônia Pellegrino, está fora do ar. Olha aí, ó. Tá vendo só? Essa notícia aí era a notícia da posse da Antônia Pellegrino na presidência da EBC. Está censurada. Por que diabo censuraram coisas como essa, sabe? São 146 mil reportagens. E aí o que acontece é que os órgãos os veículos de comunicação estão privados dessa fonte e tudo mais. Olha aí, essa aqui é a nota no site da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Censura é a palavra. Censura é uma palavra abominável. Nenhum jornalista transige com censura, tá? Nenhum. Porque a censura é a morte do jornalismo. Mas vamos lá. A Federação Nacional dos Jornalistas está dizendo que houve censura na EBC, que despublicou quase 150 mil conteúdos, tá? Está dizendo aqui, ó, a FENAGE e os sindicatos de jornalistas profissionais do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo condenam nos mais veementes termos a decisão do governo federal e da direção da Empresa Brasil de Comunicação de vetar o jornalismo público. E eu quero ouvir o Lula sobre isso. Eu não acho que... Aqui é indesculpável. Aqui é em defesa da esfera pública de informação que a gente está criticando algo abominável e hediondo promovido pelo governo. É inaceitável que isso aconteça. Na minha opinião e na de todo mundo que leva o jornalismo a sério. Aposto na do Lula também. Fábio, sem dúvida, agora, qual é a questão que está em tela? É o reflexo da falta de cuidado, da falta de projeto deste mandato do presidente Lula para a comunicação pública, né? A Antônia Pellegrino ter ascendido à presidência da EBC, algo que ela tentava desde a transição, ela estava na diretoria da EBC desde janeiro de 2023 e virou agora, depois da demissão do Jean Lima, que foi o segundo presidente da EBC, desculpa, ela ascendeu depois do Basbaum, depois do que Basbaum foi o quarto, terceiro né? presidente. Então a Antônia Pellegrino é a quarta presidente da EBC, só neste mandato, em menos de 4 anos, o que mostra uma absoluta falta de projeto do governo federal para a comunicação pública. E isso é indesculpável. Qual foi o erro, né, da Antônia Pellegrino nesse aspecto? E eu tenho muitas críticas à gestão dela, sobretudo porque a Antônia Pellegrino não é jornalista, ela não tem compromisso com a comunicação pública, e isso é um problema. A Antônia Pellegrino tem um projeto pessoal de ascender a Agência Nacional de Cinema, né, a Ancine, né, a Agência Nacional do Audiovisual Brasileiro. Ok, né? Ela, na diretoria que ela comandava antes de virar presidente, ela fez uma boa gestão. Agora, quando veio essa determinação do defeso eleitoral, que é uma norma criada dentro do TSE, não foi uma lei aprovada na Câmara dos Deputados, é uma norma criada dentro do TSE pela atual advogada do Flávio Bolsonaro, do PL, a Maria Cláudia Buchianeri, né, que foi ministra do TSE substituta. Ela criou essa legislação que terminou sendo a norma de defesa eleitoral, que tem várias inconsistências, sobretudo quando você pega um órgão de comunicação pública, que é a EBC, e coloca ele no mesmo patamar das assessorias de imprensa dos ministérios ou das estatais. E aí vem essa falta de preparo para estar sentada naquela cadeira, porque ela tinha que, no primeiro momento, levantar a mão e dizer: pera lá, eu vou conversar com o TSE, com o ministro Cássio Nunes, para explicar que eu estou presidindo uma empresa de jornalismo. Eu não posso tirar
nada daquilo que foi feito como textos jornalísticos, como reportagens jornalísticas, para contribuir com a sociedade na informação e dar a esse trabalho desenvolvido por profissionais, né, o mesmo patamar de um trabalho de publicidade de governo. Não tem nada a ver. Então, aonde está o erro, né, da Antônia Pellegrino nesse caso? Não ter atuado em defesa da comunicação pública, porque ela é a presidente de uma empresa de jornalismo, de comunicação pública. Isso tinha que ser feito na primeira hora, mas eu acho também que é um exagero politizado da FENAGE e dos sindicatos chamarem isso de censura. Como você mesmo observou, Fábio, não é censura, é apenas uma expressão, né, uma expressão dramática da desqualificação do atual comando da EBC para defender a comunicação pública. Porque este governo do presidente Lula, nunca teve um compromisso de fato com a EBC, com o jornalismo público, com a comunicação pública. Vai daí, não sabe o que é que quer. Exatamente. E aí vem todos os problemas no campo da comunicação, que esse governo, que não entende o que é comunicação pública e o que é comunicação institucional, ele nunca foi capaz de resolver. É uma pena que aconteça isso aqui agora, que nos leve a criticar algo que é tão elementar e fundamental, que deveria ter sido percebido há muito tempo por quem cuida dessa interface, digamos, entre a sociedade e a informação. Lula, eu queria aproveitar esse espacinho que nós temos aqui, mais 2 minutinhos, para falar para você sobre outro caso de corrupção absurdo, que foi essa história do Trump. Sabe, eu queria ouvir a sua opinião, mas eu queria também ouvir o Jamil Chad, porque o Jamil colocou ontem um texto indignado no Instagram. Vamos mostrar para vocês o que é. Se der tempo, o Lula volta para comentar. Bota para nós, Alex, por favor. Pessoal, está confirmado. Donald Trump telefonou para o presidente da FIFA para pedir que o cartão vermelho em relação ao jogador da seleção dos Estados Unidos fosse reavaliado. E a FIFA cedeu, tomou a decisão de fazer a revisão e retirar ou suspender o efeito do cartão vermelho, permitindo que o principal jogador dos Estados Unidos possa atuar nas quartas de final. É um escândalo. Apesar de tudo que nós vimos com a seleção brasileira hoje contra a Noruega, essa não é o único escândalo do dia. O escândalo é você ter um presidente de um país determinando o destino de uma Copa do Mundo. E foi isso que aconteceu. É um dia absolutamente vergonhoso para a história da FIFA e muito preocupante para a história dos mundiais. A última vez que isso aconteceu foi, na verdade, um envolvimento tão direto de um presidente no destino da Copa do Mundo, foi em 1934, quando Mussolini, que curiosa semelhança, quando Mussolini chegou, inclusive, a escalar os árbitros dos Jogos da Itália. O que nós estamos vendo neste domingo, com a intervenção de Donald Trump numa Copa do Mundo, é gravíssimo, é histórico e pode, sem dúvida nenhuma, mudar a história das Copas do Mundo. Um presidente que tem a capacidade de fazer isso e uma FIFA que cede e abre mão da credibilidade do seu maior torneio. O que está acontecendo, insisto, é histórico, gravíssimo e, sinceramente, quando eu ouvi e quando eu confirmei e consegui confirmar essa notícia, embrulhou o estômago. Quando você descobre, a gente já sabe disso, eu mesmo escrevi 2 livros inteiros sobre isso, mas quando a gente constata que existe uma intervenção política para garantir resultados em campo, gravíssimo, não deveria ser surpresa para ninguém, mas algo que a gente precisa lembrar para sempre. Uma Copa do Mundo que teve a intervenção de um líder da extrema-direita que, inclusive, é aplaudido por uma ala dos brasileiros. Lula, você tem 15 segundinhos. Voto com o relator. Não tenho mais o que falar. Maravilha. O Jamil falou Eu tenho. Você não pode perder a revista Liberta, que está hoje aí para você. E o Lula tem... Lula, me diz
2 palavrinhas da coluna hoje, por favor. Bom, você tem que ver lá qual foi a vida passada do Edir Macedo. Nota do Fábio Panunzio. É bem interessante a vida desse cabra. Abraço, Lula. Obrigado para você, viu? Até logo. Até amanhã. Tchau, tchau. Hoje o Até programa amanhã. foi meio mal-humorado, né, gente? Por razões óbvias, tá? Mas eu tenho aqui... Bota para mim, por favor, a nossa promoção de hoje, por favor, Alex, para eu saber o que... Ah, bom, é o orçamento secreto de novo aqui, a reprise que está liberada. Pessoal, não percam, tá? É a oportunidade de entender direitinho o que acontece nos bastidores da pior política brasileira. O orçamento secreto está no ar. Para você assistir, é só ir aqui, ó, icl.com.br/reprise, tá? Hoje vai ter a reexibição às 8 horas da noite. Se você não assistiu, não perca. Tá? E agora vamos encerrar com a nossa audiência. Aqui, Alex, põe para mim aqui, por favor. Deixa eu ver a enquete. Então me bota o resultado da enquete, por favor. Está aqui a enquete, a eliminação do Brasil é consequência de quê? 74% acham que é a combinação desses 3 fatores. Gestão do futebol, excesso de dinheiro de bets, falta de renovação. E eu ainda coloco a índole corrupta desses dirigentes do futebol brasileiro, que escalam gente que não tem condição, que cedem ao patrocinador, que fazem propaganda de cerveja em horário nacional, tá? É isso aí. E de bet, enfim, nos subúrbios aí da comunicação nas redes. Bom, é isso aí. Nossa audiência, então, nós terminamos aqui com 22.991, 23 mil, nós estamos 7 mil na frente da Jovem Pan. E o pessoal aí atrás na poeira da gente, muito obrigado mais uma vez. Essa é a hora boa do programa. E a gente se encontra aqui amanhã, 7 da manhã, para continuar comentando e noticiando o mundo que nos cerca. Bom dia para você, até amanhã. O caminho do maior esquema de corrupção da história do Brasil foi finalmente revelado. E se você perdeu ontem o documentário mais corajoso da história do CL, eu estou feliz em te dar essa ótima notícia. Nós acabamos de liberar o replay gratuito de Orçamento Secreto. As matérias da Heloísa Vilela, Amanda Miranda, Alice Maciel, Manuela Borges e comigo, Fábio Panunzio, mapeando o esquema sujo com seu dinheiro. Nos vemos lá.